Estamos de volta. Gente, agora nós vamos falar de um assunto que é um assunto que despertou muito meu interesse, que é o câncer de ovário. Eu vi uma foto um dia desses de um câncer de ovário e eu fiquei assustada, principalmente quando eu fiquei sabendo que é uma doença silenciosa. Opa! Precisava contar isso para vocês. Dá uma olhada. Agora eu quero falar com vocês de um assunto muito importante, um assunto muito sério. Câncer de ovário. Nós, mulheres, precisamos ficar muito atentas, porque o câncer de ovário é silencioso, né? Outros tipos também são. Mas eu me deparei há um tempo atrás com uma foto de uma cirurgia de retirada de um câncer de ovário. É um negócio enorme. Fiquei muito assustada e quis trazer isso para vocês. Então agora estou aqui com a doutora Felícia Regina, que vai falar um pouquinho pra gente sobre o câncer de ovário. Mas eu já quero saber, doutora, por que ele é silencioso? Boa tarde, Angélica. Boa tarde a todos. Então, é um tema muito importante mesmo, tá? Não são todos enormes, igual você viu, Angélica. Existem vários tipos de câncer de ovário, tá? Que é a importância da paciente prestar atenção? 90% dos casos acontecem em pacientes acima de 50 anos, mas 10% podem acontecer em crianças e em adultos jovens. O perigo do câncer de ovário é por ser realmente uma doença silenciosa, não dá sintomas, tá? 75% dos diagnósticos são feitos com a doença avançada. Mas, doutora, então como é que a gente faz para a gente procurar um médico? Na verdade, a gente precisa, o ginecologista tem que ser quase que igual o cabeleireiro que a gente tem, né? O oftalmologista, né? A academia, quer dizer, é periódico, a gente tem que ter aquele médico que nos acompanha a vida inteira. Exatamente, o importante é ir ao ginecologista todos os anos. A maioria dos diagnósticos é feito no exame clínico da paciente. O médico já suspeita de alguma alteração, tá? Os exames complementares para diagnóstico é ultrassom transvaginal, tá? Que vai detectar alguma massa e, nos casos avançados, já diagnostica ascite ou comprometimento de outros órgãos. Tem alguns marcadores tumorais que a gente faz rastreio no sangue, que também direcionam o diagnóstico. Quais são esses marcadores do sangue? Sim, o principal é o CA-125, tá? Mas existe o CEA, o alfa-fetoproteína, o beta-HCG, depende do tipo de câncer, vai ter esse tipo de alteração. Tá? Então, o CA-125, que é o principal. Então, quando se tem aí alguma suspeita que já foi feito no exame clínico, o médico encaminha para fazer esse exame, é isso? Sim, ultrassom, CA-125, detectou doença, tomografia, que dá uma extensão até onde a doença está atingindo, né? Mas o estadiamento do câncer ele é feito cirurgicamente, tá? E aí parte-se para cirurgia, que no caso do câncer mesmo maligno é a cirurgia citorredutora. Você tem que limpar a pelve toda e tirar aumento, linfonodos, associado à quimioterapia. Muito. Radioterapia não funciona? Não. O câncer de ovário, quimioterapia. Bom, mas aí nós temos um problema. Essa visita periódica ao ginecologista a gente faz na adolescência para a parte adulta e na criança. O problema é que câncer na criança, gente, é um capítulo à parte de um programa inteiro que eu tenho que fazer sobre o câncer infantil. Mas é porque a criança geralmente não vai ao ginecologista, né? É muito complicado. E o que acontece? O problema do câncer, né, é que os sintomas são vagos. Né? Então, e geralmente quando dá o sintoma, a doença já está avançada. Então, é aumento do volume abdominal, a presença de alguma massa que você percebe, emagrecimento, edema, dor nos membros inferiores e sintomas gastrointestinais. Às vezes o paciente fica com empachamento, sintomas urinários, então é bem vago, né? Daí a importância de ir ao ginecologista todo ano, né, para fazer exame de rotina e diagnosticar o câncer precocemente.
Isso que você está dizendo aí com relação às alterações gastrointestinais, né? Então, essa coisa da mulher ter prisão de ventre, por exemplo, sentir muita ocorrência de gases, assim, isso pode ser um alerta, também não quer dizer que seja, viu, gente? São sintomas muito vagos, né? Então, confunde diagnóstico mesmo. É difícil. Mas é preciso, desculpa, é preciso... chamar a atenção nesses casos? Não, porque quando a gente vai ao médico, o médico já tem uma série de perguntas que ele faz. Mas pode ser que ele não vai te perguntar se você tem alguma alteração gastrointestinal, se você está tendo muita ocorrência de gás e tal. É uma informação importante? Pergunta. O ginecologista geralmente pergunta. Ele aborda todos esses pontos. Então, ele, na consulta, ele já vai pegar se a paciente tem alguma coisa ou não. Ou seja, meninas, o negócio é ir ao ginecologista, né? Isso que é importante. Bom, então, quer dizer, é silencioso, né? É um câncer silencioso, é preciso ter essa visita periódica ao médico, mas se a gente tem histórico familiar de câncer de ovário ou de câncer de mama, a gente tem que proceder de uma forma diferente? Então, vamos lá, isso é bem importante. Primeiro, o que é as principais pessoas que podem ter câncer de ovário, né? Então, tem um perfil de paciente. Pacientes brancas, tá? A raça branca tem mais câncer. De ascendência judia, tem mais câncer de ovário. Pacientes que não tiveram filhos, tá? Porque existe um estudo, uma teoria que se fala que a paciente que tem ovulações consecutivas, todo mês ovulando, ela tem o maior risco de desenvolver o câncer de ovário, tá? Por isso que as pacientes que têm filhos e as pacientes que usam anticoncepcional durante a vida têm menos risco de câncer de ovário, protege do câncer de ovário. E a história familiar é muito importante, sim. Se você tem 3 parentes de primeiro grau, tá? Irmã, mãe, filha com história de câncer de mama ou câncer de ovário, é importante que se faça o rastreio genético com o gene BRCA1, BRCA2, tá? Para ver se ele é positivo. As pacientes que têm esse gene positivo, elas aumentam em 60% a chance de ter câncer de ovário depois dos 35 anos de idade. Ou seja, nova. E uma porcentagem muito alta, né? Então, esse rastreio ele já pode ser feito aos 20 anos de idade, tá? A partir dos 20 anos de idade, para quem tem história familiar. E essas pacientes com BRCA positivo, a partir dos 30 anos, ultrassom anual. Bom, a gente conhece uma história famosa e mundialmente, que é a história da Angelina Jolie, né, que resolveu fazer a retirada dos órgãos porque descobriu, com base nesses exames que você está falando, que ela tinha histórico familiar e o gene, não é isso? Para esse câncer, é isso? Exatamente. Ela tinha história familiar e ela tinha o gene positivo, né? Ela foi bem radical, quis tirar as mamas e o ovário. Isso não é um consenso, né? Mas é alertar a paciente só de diagnosticar isso precocemente, fazer um rastreio precocemente para se descobrir o câncer e descobrir no estágio inicial. A maioria das vezes que você diagnostica um câncer em estágio inicial, você consegue atingir cura. Se você pega o câncer em estágio avançado, principalmente câncer de ovário, o índice de mortalidade é em torno de 50% a 60%. É muito difícil você conseguir cura nessas pacientes. Puxa vida, a prevenção é o melhor remédio, então? Não é o câncer ginecológico mais frequente, tá? O câncer de colo de útero e o câncer de endométrio são muito mais frequentes que o câncer de ovário. No Brasil, hoje, em torno de 6.000 e poucos casos por ano, novos casos por ano, com uma mortalidade de mais de 3.000. Então, é 50%, 60% de mortalidade. Então, o importante mesmo é diagnóstico precoce, e o ginecologista todo ano fazer rotina para não ter dor de cabeça. Bom, para finalizar, eu vou entrar numa outra questão que também dá outro programa, que é a questão do câncer de colo de útero, que vem sendo muito falado, até pela questão do HPV, né? Da vacina do HPV, que também surgiu aí uma certa polêmica de muitos pais que não queriam dar vacina nas crianças muito novas, porque a partir dos 9 anos de idade, né?
Mas o câncer, isso também é um outro momento, nós vamos falar sobre isso, sobre o HPV e sobre essa vacina. Não deixem de vacinar sua filha, por favor. Não tem isso de idade, não é porque ela está tomando a vacina que ela está permitida de ter relação sexual, não, gente. Nós estamos pensando na saúde, tá? A educação você trata de outra forma, e bem também. Bom, enfim, com relação ao câncer de ovário, o HPV tem alguma influência nisso? Não, nenhuma. Na verdade, foi legal você ter abordado isso, porque o que é o problema do câncer de ovário? É porque é difícil fazer o diagnóstico, você não tem lesões precursoras. É diferente do câncer de colo de útero, que você tem as lesões precursoras que são rastreadas no preventivo, né? São as lesões causadas pelo HPV, tá? Daí a dificuldade do diagnóstico do câncer de ovário, não tem lesão precursora, só dá sintoma na doença avançada. Por isso ser uma doença silenciosa. Então, é difícil de diagnosticar mesmo, por isso a importância de ir ao ginecologista todo ano. O ovário não tem terminação nervosa, é isso? É isso mesmo? Estou sabendo ou não? E isso faz com que não sinta dor? Então, na verdade... Nem quando chega no ponto avançado dói? No ponto avançado dói porque a doença pega outros órgãos e por causa da ascite, da distensão da barriga, né, a paciente começa a ter desconforto por causa do acúmulo de líquido na barriga. Então, ela começa a ter desconforto, alterações intestinais, dores nos membros inferiores. Antes não tem sintoma nenhum. Acho que deu para esclarecer, né? Doutora Felícia deu aqui uma aula especial para gente. Queria agradecer a sua participação. Agradeço o convite e alerto a todos os pacientes não deixar de fazer a rotina anual. Ir ao ginecologista sempre. Muito bem. Apaixone-se pelo seu ginecologista, pelo seu ginecologista e tenha saudade deles, né? Obrigada, viu? Imagina. Muito, muito, muito bacana. E essa matéria já tinha um tempão que eu queria fazer, hein? Mas está aí para vocês, então vamos ficar atentas, mulheres, né? Vamos cuidar da gente. Nós vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta.